um ensino tão básico, meus irmãos, minhas irmãs, vou dizer. O evangelho é simples, a fé é simples, a Bíblia é simples. O grande problema é quando nós começamos a confundir com inventando meios variados para provar que nós somos cultos, que estudamos muito. Não precisa. Jesus Cristo um dia encontra com um homem que era mestre em Israel. Por isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3. Eita, é tão difícil quando a Bíblia está nova. Mas eu tenho que pegar a Bíblia. A minha estava soltando os pedaços. Porque Bíblia para mim é só um ano. Não, já peguei aqui. Eu tenho que... Se eu não usar, eu não vou conseguir deixar ela ficar mais velha. E eu ganhei, eu estou usando... Tem 8 dias que eu comecei. Então, vocês vão me perdoar. Achei. Capítulo 3 de João. Jesus Cristo estava lá. E chegou um homem para ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Vamos falar aqui de um assunto tão básico. 2 assuntos básicos para nós. Aqui Jesus Cristo está falando nascer da água e do Espírito. Assunto básico da igreja que a igreja tem desprezado: novo nascimento, santificação e arrependimento. Primeiro, não sei se você observou que a pessoa que está chegando para Jesus é a pessoa muito importante. Do ponto de vista humano, é a pessoa muito importante. Ele era um dos principais dos judeus, pensa bem. E Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel. Chega aquele homem lá todo cheio dos filactérios, bem vestido, arrumado, e foi de noite, hein? Para que ninguém visse. Chegou lá, confrontou Jesus, ele não afrontou. Ele confrontou. Nicodemos disse para ele: nós sabemos. Em outras palavras, gente, está de olho em você. Nós sabemos. Você não tem nada para ensinar, nós já sabemos.
que você só pode ser vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer sinais se Deus não estiver com ele. Você está estudado, o nosso crivo detectou você e tudo mais. O grande problema da pessoa que sabe muito é que não sabe nada. Ele não sabia que estava falando com o próprio Deus. O mais importante, ele não sabia. Ele estava falando com o próprio Deus e não sabia. Jesus estava sentado, olhou para ele, bem nos olhos, ouviu toda a charopada do homem bem vestido e deu logo uma de frente. Em verdade, eu te digo, quer dizer, presta bem atenção. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Tu não estás vendo com quem falas porque tu não nasceste de novo. Porque se tu fosse nascido de novo, tu saberias quem está falando contigo. Ele tomou um susto e pensou, esse mestre é doido. Como pode ser assim um homem, depois de velho, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Qualquer criança entende isso mesmo. Se nascer da égua, é cavalo. Se nascer da elefanta, é elefante. Se nascer da vaca, é bezerro. Não tem como nascer da vaca e ser coelho. Então, cada um é parido de acordo com sua espécie. Então, o nascimento nos leva a ter a identidade daquele que nos gerou e nos pariu. Para nós sermos aqui o que somos, foram necessários dois, o homem e a mulher. Algum homem, que eu não sei o nome dele, colocou o elemento lá no ventre de uma mulher e Deus ali teceu um corpo. Pronto. Mas tem a marca daquele homem e daquela mulher. Pronto. Ali você tem uma identidade. Tanto que hoje nasce uma criança. Quem é o pai? Vamos fazer DNA para examinar. Outro dia, dentro da igreja, uma moça estava grávida. Quem é o pai? Ela tinha andado com 5 rapazes. Teve que fazer DNA. Você está vendo? Para descobrir quem era o pai. Por quê? A marca do pai está ali presente até morrer. Não tem como mudar. Não tem jeito. Isso é uma marca que Deus deixou. Por quê? Porque Deus também, como pai, Ele quer estar marcado de tal modo em cada um dos seus filhos que não possa negar. Olhe bem. Por isso, quando nós nascemos de Deus, nós não somos adotados por Deus, não. Você adota um menino chamado João. Você ama o João. Tudo que é seu é dele. O João é uma beleza, é seu filho querido e tudo mais. Mas um dia você vai fazer uma cirurgia. Precisa da doação. Ele não pode, porque ele não tem a sua genética. Ele não tem os seus genes. Então, porque ele foi adotado. Então, ele não é o seu filho por genética. Deus não comete enganos. Quando ele chama filhos, ele chama filhos com a genética dele.
E é por isso que Jesus Cristo fala tanto do Espírito Santo. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, é através de mim, porque eu sou filho. E para ser filho do meu Pai tem que ser por mim, porque eu sou filho. Tem que ser nessa genética. Nós somos filhos por regeneração. Só tem um jeito de eu ser seu filho, é nascendo de você. Não tem outro jeito. Eu posso ser seu filho por adoção. Quer me adotar, eu estou pronta, principalmente se você for rica. Mas, para ser filho verdadeiro, eu tenho que nascer de você. Eu tenho que ser seu filho com seus genes. E é isso que Deus vai fazer conosco. É por isso que ele investe tanto. Porque ele não quer aparência de filho. Com Deus é tudo verdadeiro. Ele prometeu. Ele cantou a pedra. Ele preparou. Ele anunciou. Ele investiu. Você sabe que Deus investiu o seu reino, o seu filho, o seu espírito. Para cada um de nós. Então, quando Jesus Cristo vem, ele vem com esta incumbência. Ele vem chamar um povo que quer ser filho de Deus, mas ser filho de Deus espiritualmente na genética de Deus. Só tem um jeito, porque Deus é espírito. Este espírito, como é que isso vai acontecer? Você estava assim, andava para cima e para baixo, você pensava, você ensinava, fazia tudo, porque o seu corpo estava sadio, a sua mente também. Mas espiritualmente você estava morto. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Aí a Bíblia diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que foi que aconteceu? A palavra de Deus, que criou todas as coisas, ela vai afetar a pessoa que é escolhida para aquele momento. Queria que você prestasse atenção. Novamente, eu vou lembrar o que está escrito em Gênesis. E eu queria que você usasse a sua imaginação para trazer essa imagem. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você examina mais profundamente no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, esse verbo que o Espírito Santo pairava significa a posição de quem cobre, tomando conta com atenção. No inglês, qualquer tradução, você vê assim, que o Espírito de Deus estava hovering. Hovering significa soprando, tomando conta, atento, se movendo. Mas nada acontecia ali. O que tinha lá embaixo? Caos. A terra era sem forma, era vazia, havia trevas, não tinha nada para tomar conta. Mas o Espírito de Deus cuidava. Até o dia que Deus veio com a palavra e disse, haja luz. O que foi que aconteceu? Houve uma explosão imensa. Pá! O caos foi embora.
o cosmos, a criação começou. Como a palavra e o Espírito. O Espírito já estava lá, a palavra veio, deu o grande boom e começou a criação. Daí em diante, você vai ver que Deus criando tudo, dizendo a palavra e o Espírito cobrindo. Você vai ver que isso é tão simples, que Deus vai criar tudo até chegar em você desse jeito, com o Espírito e a palavra. Olhe bem, vou dar um exemplo. Lá no primeiro capítulo de Lucas, está escrito que chegou a hora. Aí o anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, vai a uma cidade da Galileia chamada Nazaré e chega para uma virgem e diz para ela, entre tantas coisas, ele diz: Maria, terás um filho. Olha a palavra. Ele trouxe a palavra de Deus, entregou, a palavra caiu aonde? Se é filho, é ventre. A palavra de Deus caiu no ventre daquela virgem. A palavra estava lá. Já tinha filho? Não, tinha palavra. Já tinha Jesus? Não, tinha palavra. Ela se assustou. Ela era uma moça maravilhosa. Nós conhecemos Maria, a Maria que a Bíblia fala. Mas ela era inteligente, madura, ela era noiva de José. Ela diz, como se fará isso? Agora já pensou, ela está noiva de José, comprada. José já tinha pago o preço dela, né? E ela já tinha assinado Ketubá com ele. Como é que agora vem um anjo dizer que ela ia ter um filho? Que isso? Ela toma um susto. Ela diz, como se fará isso? Se eu não conheço varão? Em outras palavras, não tenho relações com homem nenhum. O anjo disse para ela, muito fácil. Eu vou parafrasear o que o anjo disse. O anjo disse, Maria não está sabendo das coisas? Ô Maria, você não está sabendo que a palavra sozinha não faz nada? Precisa do Espírito, Maria? Maria, só tem um jeito. A palavra já caiu aí. Se o Espírito Santo te cobrir, ela cobre a palavra, aí o filho está pronto. Então agora só depende de você. Resposta do anjo para Maria: o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Maria disse, puxa vida, que novidade, né? Aí ele disse para ela, também a tua parenta Isabel concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que diziam que era estéril, porque para Deus não há nada impossível. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Ela consentiu. Ela escolheu. Ela disse sim. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu Jesus. Sabe por quê? A palavra estava ali, o Espírito cobriu. Lá no início, no Gênesis, o Espírito cobria, a palavra veio, começou a criação. Aqui no ventre de Maria, a palavra caiu no ventre dela, o Espírito Santo cobriu, Jesus Cristo. Vou dar mais um exemplo. Os discípulos de Jesus Cristo passaram 3 anos e mais um pouco aprendendo a palavra com quem, meus irmãos? Com o próprio Deus. Puxa vida. As pessoas têm me falado tanto de como é bom chegar lá na igreja do pastor Osmar e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Filho de Deus quer a palavra de Deus.
Não quer abobrinha, não. Filho de Deus, a gente costuma dizer que o que segura a ovelha de Jesus Cristo não é grade, é pasto. Se o pasto é bom, a comida é boa, a comida espiritual é boa, a ovelha fica. O pastor é chato, o pastor prega a palavra de Deus, prega, então o povo fica. O povo fica. O pessoal ainda não entendeu que quem atrai é Jesus. O povo hoje faz unha de não sei das quantas, cabelo de não sei das quantas, roupa de não sei do que, bolsa de não sei do que, vai coisa. Tem gente pregando na frente do espelho para ver como fica melhor. Eu vou sempre com a mesma roupa. Mas eu entrego porque o povo veio buscar. Acabou. É pecado botar roupa bonita? Não. É pecado fazer unha desse tamanho? Faça. Mas o que eu vou entregar, eu não preciso nada disso. Eu só preciso entregar o que o povo veio buscar. E ovelha de Jesus Cristo gosta da palavra de Deus. Entendeu? Agora você pensa, aqueles discípulos ouvindo a palavra da boca do próprio Deus. Puxa vida. Puxa vida. Eles aprenderam. Eles beberam. Era de manhã, era de tarde, era de noite, era de madrugada. Era o próprio Deus falando com eles. Olha, a coisa foi tão séria que no dia de Pentecostes, quando houve aquela dissensão, que eu disse que eles estavam bêbados, Pedro levantou e disse assim, Pedro, hein, pescadorzão, não era nem um fariseu, nem um mestre. Não, estes não estão bêbados, como muitos de vós estão pensando, porque sendo esta a terceira hora do dia, porque o que se faz aqui é o que está escrito por boca do profeta Joel. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha, o pescador citou Joel de cor. Sabe por quê? Porque aprendia com o mestre Jesus. Até aquela época, a Bíblia era só o Antigo Testamento. Onde é que Pedro aprendeu tanto? Com o mestre. Quando Jesus subiu, aqueles discípulos estavam encharcados da palavra de Deus. Encharcados. Eles sabiam. Se viram para quê? Nada. Eram confusos, briquentos. Uma coisa horrorosa. Você lembra que quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo diz para eles assim, Jesus Cristo diz assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Primeiro versículo que nós estamos hoje aqui foi Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quando Jesus ressuscita, ele diz, ei, todo o poder me foi dado nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Portanto, ide, eu estou dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas agora não. Mas como? Vocês só têm a palavra. Permanecer na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí, então, sereis meus testemunhos. Então, existe uma cláusula. É que haja a palavra e o Espírito. No dia, aqueles discípulos, quando Jesus Cristo subiu, eles voltaram para Jerusalém e foram ficar presos numa sala em Jerusalém, com medo dos judeus. É a Bíblia que diz.
10 dias. No 10º dia era festa de Pentecostes. O Espírito Santo veio, mas não veio fazendo segredo. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, mas não foi só ali não, foi do lado de fora também, que todo mundo ficou louco. Foram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e cada um passou a falar numa nova língua, segundo o Espírito os dirigia que falasse. Eles abriram as portas e saíram falando 17 idiomas diferentes, falando as maravilhas de Deus, sem medo, sem receio, gritando. O que foi que aconteceu? O Espírito veio sobre a palavra que estava aqui. Vocês entenderam? Houve o impacto. Nasceram filhos de Deus. Assim como lá no início estava o Espírito, não acontecia nada. Quando Deus disse, haja, pá, começou a criação. No ventre de Maria estava a palavra. O Espírito cobriu, pá, foi formado Jesus, assim ali. Tinham a palavra, veio o Espírito, explosão, novo nascimento. Para você ser gerado no ventre de sua mãe, precisou do seu pai e da sua mãe. Para você ser gerado filho de Deus, precisa do Espírito e da palavra. Entendeu? Você está entendendo? Até daí em diante. Para ser filho de Deus, precisa da palavra e do Espírito. Em quem vós também, Efésios 1, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos ver. O novo nascimento se dá no momento em que você ouve a palavra da verdade. Você crê, e quando você crê, você se arrepende. Esse é um ponto. Esse é o ponto que nós vamos bater aqui. Por que que nós vamos bater? Porque veio no meu coração de bater sobre arrependimento. Eu vou falar rapidamente sobre arrependimento, suficiente para a gente continuar. Olhe bem, Deus vai trazer seu filho. Chegou a hora, chegou o momento, depois de tanto, desde Adão, a promessa foi feita a Eva. Ele manda João Batista. João Batista, quando você lê a proposta de Deus em João Batista, é um negócio espetacular. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito desde o ventre materno. Aquele homem começa a pregar. A Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto da Judeia. Primeira palavra que sai da boca de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Que homem é esse que vem como precursor de Jesus? Um homem preparado, anunciado pelo anjo Gabriel, parido, criado. Um homem que foi criado como nazireu, cheio do Espírito desde o ventre, uma coisa maravilhosa, começa a pregar agora dizendo: arrependei-vos. O povo ia com ele para o Rio Jordão. Batismo de água significa arrependimento. Daqui a pouco, ele vai preso por Herodes Antipas. E ele é decapitado. E Jesus Cristo vai para Galileia. Agora o precursor desapareceu. Entra Jesus.
E Jesus começa a pregar o quê? Arrependei-vos. Mesmo verbo? Sim. Por quê? Porque está próximo o reino de Deus. Pera lá, João Batista começa assim. O próprio Deus prega assim. No dia de Pentecostes, quando Pedro faz aquele sermão, que as pessoas ficaram assim, compungidas, pergunta para Pedro, e agora que faremos? Ele, arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus. Recebereis o dom do Espírito Santo. E Jesus mandou, Lucas 24, mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Meus irmãos, as coisas mudaram muito, a degeneração da humanidade é grande, nós sabemos que tudo vai caminhando para um caos e nós temos a tendência a nos adaptar e precisamos abrir os nossos olhos para não morrermos por adaptação. Como é que de uma hora para outra não precisa mais se arrepender? Mas, irmã, eu tenho muito cuidado, a gente prega, o pessoal, oh, aleluia, aceitei Jesus, ai, graças a Deus. Agora, eu digo, não dá para gritar aleluia, dá para chorar e ficar quieto. Eu acredito mais na pregação quando eu vejo uma congregação em silêncio. Porque quando a gente vê o amor de Deus derramado por nós vemos a diferença. Não dá para gritar aleluia. É melhor gritar misericórdia. Arrependei-vos. Quer dizer, pensa. Mas, irmão, eu me arrependi no dia que me rendi a Jesus Cristo. Glória a Deus. Naquele dia você se arrependeu? Naquele dia você tomou consciência? Você se rendeu a Jesus Cristo? Seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro? Você recebeu o Espírito Santo? Você é filho de Deus. Mas começa o percurso. Mas não é isso? Calma. João, quando escreve a sua primeira carta, ele escreve para a igreja. Ele escreve para nós. Ele escreve para pessoas que já se arrependeram, que se renderam a Jesus Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que tem vida eterna e que tem o Espírito Santo. Ele escreve para filhos de Deus. Capítulo 2 da carta, ele diz assim: filhinhos meus, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se, todavia, pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você dizer? Está escrito. João capítulo 2. Pode ler. 1 de João capítulo 2. Nós, que somos filhos de Deus, a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu não pratico o pecado. Eu não tenho prazer no pecado. Mas o pecado pode acontecer na minha vida como um acidente. Pecado pode acontecer. Eu não tenho prazer, eu não quero, mas pode acontecer. E se acontecer, eu vou ficar derrotada? Dando brecha para o diabo? Não, eu tenho um dono. Eu tenho um advogado. Eu tenho que correr para ele. Como é que Jesus nos ensina isso? Capítulo 13 de João. Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos. E aí, de uma hora para outra, Jesus Cristo teve um insight assim:
todas as coisas o Pai colocou nas minhas mãos. Aí João diz, e sabendo que ele viera de Deus, quer dizer, Jesus Cristo sabia, eu sou filho de Deus. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Sabendo que ele viera de Deus, quer dizer, conhecendo a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, conhecendo o seu destino. Ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, uma bacia, botou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Foi lavar. Hoje é muito fácil lavar os pés. Está todo mundo de sapatinho, bonitinho, mas naquela época não. Eles andavam a pé e era na poeira e na lama e tudo mais, por isso tinha que lavar. Estava sujo. Ele passou a lavar. Trabalho de um escravo, de um servo. Quando chegou aos pés de Pedro, você vê no versículo 8. João 13, versículo 8. Pedro diz para ele, nunca! Você pensa Jesus abaixadinho ali? Abaixadinho, pronto para lavar os pés de Pedro. E Pedro diz para ele, nunca, olhe lá, nunca me lavarás os pés. Eu gosto de Pedro. Nunca me lavarás os pés. Jesus Cristo aqui abaixadinho, olhou bem dentro do rosto de Pedro. Diz para ele assim, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você entendeu? Isso é Jesus dizendo. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro disse, então não só os pés, lava a mão, a cabeça e tudo, mas ele diz, Pedro, quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Olhe, por isso que eu digo, de Jesus a gente bebe cada vírgula. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aquilo que é meu, sou eu que lavo, sou eu que limpo, fui eu que comprei, eu paguei o preço, é meu. Eu que sei onde está a sujeira e quanto precisa para esfregar. Porque sou eu que cuido. Mas como é que eu faço? Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Ângela, depois você me lembra sobre banhados, lavados, santificados, para eu ver lá em cima. Veio uma palavra aqui agora. Quantas vezes, eu sempre dou um exemplo assim, você está tomando banho para vir para a igreja. Acabou de tomar banho, você vai para o seu tocador e puxa daqui, ajeita dali, passa aqui e vai aqui, esfrega. Enquanto você está fazendo aquela arrumação toda. Preocupa não, já fiz isso tudo. Agora que eu já vi que não dá jeito mesmo, fica velho. Mas eu gosto de ver. Eu também tenho filho, eu também tenho neto. Também compro maquiagem para elas. Você olha pela janela, você vê que seu cachorrinho está correndo para o jardim. Você sai de lá e você vai buscar. Quando você consegue pegar o bicho, você traz para casa, fecha a porta. Você olha e diz, sujei o pé. Você não calçou. Você vai tomar banho de novo? Vai lavar só o pé. Então é isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não precisa de lavar, senão o pé. No dia em que você ouviu a palavra, aquilo veio no seu coração.
veio no seu coração. E você tomou consciência. Quantas pessoas estão na igreja, como eu fiquei desde pequeno, e a palavra não tinha chegado lá. Um dia, pá, chegou. Naquele dia tudo fez sentido. Aquilo entrou, então, aquilo começa, é como se você estivesse distante e começasse a vir. De uma hora para outra parece que você vai entrando. É como o provérbio diz, a vereda do justo é como a luz da manhã que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E você toma consciência. Você diz, Senhor, isso tudo por minha causa. Eu fiz assim, eu fiz assado. Eu não sabia. Eu aquilo. Ele diz, não tem problema. Eu conheço a tua caminhada. Mas eu te amo. Tu és minha. Você se rende. Eu não quero mais essa vida. Eu desprezo tudo isso. Se pudesse fazer um saco e chutar. Você se arrependeu. Você mudou. Naquela hora você é lavada. É Ele que lhe lava. Porque foi Ele que lhe comprou. Você é justificada. Seu débito está todo pago. Ele pagou a sua dívida. Você é santificada. Ele lhe dá o Espírito. E agora você passa para uma nova família. Uma família onde todos têm o mesmo genes. Onde todos têm a mesma identidade. Todos são idênticos ao Pai. Não é? Então, quando nós falamos de arrependimento, é isso. O arrependimento é um processo contínuo. Por isso, nós precisamos dar muita atenção à vida do arrependimento e à pregação do arrependimento. Porque muitas vezes você não para pensar. É muito fácil nós nos acostumarmos com o pecado que nos assedia em volta. Isso também não é pecado, isso também Deus não importa. O pecado é ofensa a Deus. Você entrou para um novo estilo de vida. O seu estilo de vida é diferente, é outro. É oposto ao que você tinha antes. Então, o que se passa com você agora é diferente. Nós vamos ver o que foi que começou. Mas, quando nós falamos de novo nascimento, é isso que aconteceu. É esse primeiro impacto aonde o Espírito vem sobre a palavra que você recebeu. Ele vai operando. Precisa a palavra. Precisa a palavra. E você precisa dar atenção a pegar momentos na sua vida para dar uma revisada diante do seu dono. Ele disse, eu não te lavar. Observe, quem vai lavar você não é o pastor. Quem vai lavar você não é o padre. Quem vai lavar você é quem lhe comprou. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se você não vem a mim para eu lavar, você está dizendo que você não é meu. E ninguém pode agradar a dois senhores, Pedro. Você já se lavou. Mas se sujar o pé, vá a ele. Senhor, eu reconheço que minha vida não está te agradando. Uma oração que nós fazemos todos os dias, não é, Ângela? Senhor, que hoje nós possamos te agradar. Normalmente nós não pedimos dinheiro, não pedimos outra coisa, né? Pedimos para agradar. Não é? Quero te agradar. Pensa o que é seu filho chegar para você e dizer, mãe,
Eu tenho tanta vontade de lhe agradar. Todos os dias eu quero lhe agradar. O que acontece no seu coração? Você vai ajudar seu filho a lhe agradar. Você vai cuidar para que ele lhe agrade. Não é? Vai cuidar. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então ele vai cuidar disso. Quando nós vemos que muitas vezes nós não tomamos cuidado, nós vamos deixando o barco rolar, não pode. Você tem que ver quanto tempo você passa com as fofocas da internet, da televisão, quando a Bíblia está do lado. Onde estão os seus pensamentos? Você prefere as outras coisas. Você mudou de reino. Precisa saber que houve um novo nascimento. Ele veio para isso. Você tem dono, você tem proprietário. Se você fica com pecado na sua vida, você não leva ele para lavar aquele espaço, o adversário tem lugar. Ele não vai deixar você perder a salvação, mas a sua vida vai ser muito difícil. Começa a vir a atrapalhação fora o que nós já temos normalmente. Então nós precisamos dar atenção a que nós nascemos. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo totalmente esquisito. Deixa eu dizer para vocês. Quando Deus olhou a terra, estava na hora dele começar uma coisa nova. Ele diz, eu vou começar uma coisa nova. Aí ele chamou Abraão, não é? Depois da Torre de Babel, ele vai chamar Abraão e vai fazer uma proposta. Depois que ele traz o povo do Egito, chega no Monte Sinai, fala tudo, Deus diz assim, olha a proposta que Deus tem. Olhe bem. Está escrito em Êxodo 19, no versículo 5. Agora, pois, se... Olhe bem, se tem uma condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês entenderam a proposta? O que Deus quer para essa terra? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês vão ser a minha propriedade peculiar, exclusiva, especial entre todos os povos. O que é que vocês vão ser para mim? Reino de sacerdotes. Um reino sacerdotal e uma nação santa. Olha a proposta. Não precisamos dizer que Israel falhou. E porque Israel falhou, Deus vai continuar no seu propósito, porque Deus não desiste. Nós já falamos que Deus não fica frustrado. O que Deus quer? Aqui nessa terra. Nação santa. Reino de sacerdotes. Um povo peculiar, separado entre todos os povos. Entendeu? Qual é o propósito de Deus? Israel falhou.
Israel, sim, vai ter o tempo de Israel. Nós vemos Deus falar lá no livro de Daniel, e nós sabemos que a aliança de Deus com Abraão foi feita enquanto Abraão estava dormindo, né? Então Deus se responsabiliza, Deus cumpre a sua aliança, mas Deus então vai trazer o seu filho para possibilitar o seu sonho. O que é que Deus faz? Assim que Deus tira o povo do Egito, você sente uma saudade no coração de Deus. Ele tira, ele faz aquilo tudo, ele vira, ele mexe. Quando chega no capítulo 25 de Êxodo, ele diz: Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. É assim, esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul e púrpura e carmesim, e pele de animal marinho e pelos de cabra. Ele dá uma lista do material e diz assim: e me construirão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Olhe bem. Por isso que eu digo, quando lê a Bíblia, não perca uma Bíblia. Deus quer habitar aonde? No meio do povo, entre eles. Não dá aquilo que tinha lá no Éden, que ele vinha. Beleza. Agora ele vem. Fizeram a arca, tudo mais, aquela confusão toda. Mas Deus tem um propósito. O propósito de Deus não está ali. Daqui a pouco é feito o tabernáculo, é feito o templo é destruído, é feito o templo de Herodes e destruído, e assim vai, porque Deus tem uma proposta, e a proposta de Deus não vai ser frustrada. Qual era o plano de Deus? Ter na terra uma nação santa e reino de sacerdotes. Aí Deus manda Jesus. E com Jesus vem o Espírito. Quando Jesus faz o seu trabalho redentor, vem o Espírito Santo. Você entendeu que quando Jesus sobe, Jesus olhou, ressuscitou. Olha essa cena. Apareceu entre os discípulos e disse Shalom. Todo mundo se assustou, gente. Só Jesus para fazer um negócio desse. Última vez que eles tinham visto Jesus, estava lenhado na cruz, todo morto. E agora aparece lá e diz Shalom. Acha que todo mundo ia dizer: ô Senhor, morto. Pô, ficou apavorado. Ninguém respondeu, ele disse Shalom de novo. Quer dizer, vocês não têm educação. Aí ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou o Deus, eu sou. O que está acontecendo agora? A terra é do homem, os céus são de Deus. Lembra o primeiro versículo que dissemos ontem? Salmo 115, versículo 16. Agora ele é Deus e ele é homem. Tem um homem, meus irmãos, assentado à direita de Deus em glória. Um homem igualzinho àquele ali. Igual o pastor homem. É um ser humano. Se ele está entronizado nos céus, Deus pode estar na terra. Porque existe a aliança. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Pronto. Abriu o espaço. Pela aliança, você casa, não tem esse negócio de casamento com separação de bens, não. Com Deus é tudo em comum, é comunhão. Deus pode vir para a terra. Olha o que a Bíblia diz em João 6. O Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. O homem não tinha sido glorificado, o Rei dos céus. Portanto, o Espírito não podia vir para a terra. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não ficava na terra.
mas do dia que Jesus foi glorificado. O Espírito Santo veio. A vinda do Espírito Santo era praticamente dizer: ei, tudo certo com ele lá em cima. Está glorificado o homem lá em cima. Tem um homem agora que reina sobre os céus e sobre a terra. Portanto, Deus está aqui na terra. Vocês lembram que quando Deus diz: e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles, ele disse habitar no meio deles, ele não disse habitar neles. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para habitar em cada filho de Deus. Deus está querendo habitar em você. O Espírito Santo não vem para sentar nas cadeiras. Por isso, eu tenho ouvido em muitas igrejas pessoas que fazem orações do Antigo Testamento pedindo para o Espírito Santo vir. Ó Senhor, manda o teu Espírito. E Deus está dizendo: já mandei. No dia de Pentecostes ele já foi para a terra. Só tem esse para mandar. Quer dizer, está fazendo oração no Antigo Testamento. O Espírito Santo já não foi dado. Ele veio inteiro para habitar em cada filho de Deus. E quando o Espírito Santo vem, ele está dentro de você. Nós precisamos crer. Jesus, Cristo diz isso muito claro em João 14. No versículo 17 ele diz assim: olha, o Espírito que habita convosco e estará em vós. Hoje ele habita convosco porque ele está em mim, eu estou com vocês. Amanhã ele vai estar em vós. Você vê que no Antigo Testamento Deus ia habitar no meio do povo. Mas no Novo Testamento ele vai estar dentro de cada um. Esse é o princípio da fé. Quantas vezes nós temos dificuldade de acreditar nisso? Este é a fé. Então tem outro ponto que nós precisamos de revisar, é a nossa fé. Em que é que você está crendo? Eu creio que Deus existe. Os diabos, os demônios também creem, se tremem todos. Então sua fé não tem nada de especial. No capítulo 3 da carta de Tiago, ele fala sobre 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Como é a fé morta? Eu sei que tenho que fazer. Eu sei que Deus mandou fazer. Eu não faço. Pronto. Não sou obrigado a fazer. Não sou obrigado a fazer. Né? Não sou obrigada. Eu fico impressionado às vezes de ver pessoas que se dizem cristãs fazendo determinadas coisas. Gente, essa pessoa não está por fora de tudo. Qual a diferença entre ela e um ímpio? Não tem. Por exemplo, Deus diz: porque pobres sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Mas não é Deus que manda fazer isso? É. Então eu vou dizer para vocês. O Morro Dona Marta, como eu disse para vocês, só tem escada. Não tem. Não tem rua. Uma moça que trabalha comigo, ela é lá da favela, eu tinha dado para ela uma casa. Ela não queria mais ficar. Morro Dona Marta vendeu o barraco dela, mudou para outro lugar com o marido e o filho. O marido passou ela para trás. Sabe o que ele fez?
Ele vendeu a casa, imitou a assinatura dela, tudo mais. Chegou lá em casa chorando. Eu estou dizendo isso porque a Ângela está presente. E a Ângela sabe tudo o que aconteceu. Eu não podia botar lenha na fogueira. Porque a coisa pior do mundo é vir uma esposa para você chorando e você botar lenha na fogueira. Você não pode, você tem que olhar o lado bom do outro. Para poder trazer. Porque quando dá um problema, você não conhece a verdade. Então eu disse para ela, minha filha, você vai fazer o seguinte. Vai ficar quieta. Não vai fazer nada. No momento você não vai fazer nada. Fica sossegada. Eu sei que no momento você não tem onde morar, tudo mais. Você vai ficar quieto, você vai ficar lá em casa de animado, você dorme lá, você come lá, faz tudo lá. E você ora. Para que Deus, na sua infinita misericórdia, mande um dinheiro para mim. Que aí eu vou... Tem uma sala do lado de fora, eu vou fazer ali um apartamentozinho para você botar tudo bonitinho. Vamos reformar, vamos botar uma caminha, ou um sofá, um banheirinho, para você ter suas coisas ali, até ver como vai ficar. Viajei com a Ângela. Nós fomos. Quando eu estou lá, aí eu disse para ela, pode mandar chamar o pedreiro e vamos começar a fazer. Começamos a fazer a obra. E ficou. E começa, e faz bonitinho daqui, faz bonitinho dali. A Ângela entrou com tudo e vamos embora. Quando eu viajei para os Estados Unidos, estava em plena obra. Até papel de parede na favela, gente. Estava faltando uma semana para eu voltar, para começar, ia começar a matrícula das crianças. A companhia de água do Rio, que era a SEDAI, mudou para Águas do Rio. Fizeram uma maluquice lá, arrebentou a corrente da água, entrou água na sala, que saía até pelas tomadas, estragou tudo. Vocês sabem que já estamos em novembro, eu não tive coragem de entrar na sala para ver. Tal foi o estrago, eu não tenho como mexer. E ela foi entrar para tirar alguma coisa, escorregou, caiu, quebrou o tornozelo em 3 partes. Desce, leva para o hospital. Quando eu cheguei, ela já estava no hospital. Pede daqui, ora, pede favor daqui, dali, corre e mexe. Consegui que ela foi operada no Miguel Couto. Saí de lá com 3 pinos na perna inchada, para ir para onde? Para onde? Me diga para onde ela ia. Tem alguma sugestão? Não tem. Eu vi a necessidade. Eu vi. Ela precisa. Qual é a palavra? Porque pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Está ela no hospital. Eu disse, você vai sair daqui lá para casa? Vai lá para minha casa. Foi lá para minha casa. Ângela pagou o fisioterapeuta para ela ter as sessões lá em casa. Compramos bengala. Bem, compramos tudo. E nessas horas Deus abre as comportas. E você nunca sente falta desse dinheiro. E ficou lá. Quando ela saiu de lá, ela estava botando já o pé no chão e tudo mais. Você sabe, nenhum bandido reclamou. Ninguém. Crente reclamou. A senhora não tem que fazer isso. Não é sua obrigação. Ela é sua empregada. Não é minha empregada, ela trabalha para a casa de Maria e Marta. Ela é funcionária de Jesus Cristo.
porque a casa de Maria e Marta não é minha, eu fundei, eu trabalho, mas não é obra minha. Crentes vieram para me reclamar. Onde a gente ia pôr aquela moça? Se eu não faço isso, a minha fé é morta. Porque eu sei que tem que fazer, mas eu não faço. Isso é fé morta. É uma fé defunta. Não glorifica a Deus. Fé demoníaca. Existe. Abra sua Bíblia rapidamente em Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Jesus segundo Marcos. É o exemplo mais rápido que eu acho na Bíblia. Marcos, no capítulo 1. Porque aqui já tem 2 exemplos em Marcos. Oh, meu Senhor da glória, me ajude a ter paciência, que eu gosto de Bíblia velha, porque já está tudo... Capítulo 1 de Marcos. Está escrito aqui. Versículo 21 está escrito assim. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Oi, é demônio que está falando. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Olha aqui. Então, saber que Jesus é o Nazareno e que ele é o Santo de Deus, os demônios também sabem. Isso não é fé. É fé de demônio. É como Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Os demônios também creem nisso e se tremem todos. Quer ver outra expressão de demônio? Mais uma só. No capítulo 5 aqui, mesmo de Marcos, tem aquela história do Gadareno, né? Oh, meu Senhor, este nariz, né? Fala sobre aquele homem de Gadara. Quando a Bíblia diz, porque eu vou ler tudo, capítulo 5. Entremente chegaram a outra margem do mar, até a dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Irmão, que é isso? Demônio. Você achou que ele ia lá para tirar pedra em Jesus? Não. Correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Olha, isso é fé de demônio. Isso salva? Não. Saber quem é Jesus, o que ele fez lá na cruz. Gente, Satanás não é ateu. Os demônios não são ateus e têm certeza absoluta que Deus existe. Então isso de saber, eu sei que Jesus, é porque eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, só seu Filho, que nasceu da Virgem, que fez aquele credo. Qualquer demônio diz aquilo com propriedade.
Qual é a fé, então, que agrada a Deus? É a chamada fé dinâmica. E quando Tiago fala dessa fé, ele dá 2 exemplos. Abraão e Raabe, a meretriz de Jericó. Por quê? Abraão, eu vou falar rapidamente, eu sei que estou no meu tempo, eu tenho que dar conta de dizer muita coisa. Abraão, quando ele foi testado, foi posto em fé, você olha no capítulo 21. Capítulo 21. Primeiro vamos ver o que Deus diz para ele no capítulo 12. Deus diz: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que Deus diz para ele: eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Gente, Abraão foi. Para onde? Não sei, mas Deus disse que vai me mostrar. Você sabe que era Abraão? Abraão era o príncipe semita. Ele era o monarca em Ur dos Caldeus. Dono de tudo aquilo ali. Eu morei lá. Até hoje está lá o zigurá de Abraão. O zigurá de Ur. Deixou tudo aquilo. E partiu sem saber para onde. O que ele estava dizendo a Deus? Sua palavra é suficiente. Quando chegou na terra, Deus disse para ele: Abraão, esta é a terra. Anda esta terra no seu comprimento, na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo que veio será teu, da tua descendência. Abraão andou, olhou, só tinha fome. Desceu para o Egito, voltou, aquela confusão. Quando ele volta, que Deus diz para ele: Abraão, tua descendência vai ser assim, assim, assim. Tudo isso aconteceu. Abraão foi credo. Capítulo 21. Capítulo 21 de Gênesis tem a palavra da qual quero falar agora. Estava uma confusão na casa de Abraão. Estava um quebra-pau. Você já brigou com seu marido? Nem precisa dizer. Seu marido já pisou na bola? Já lhe aborreceu? Quantas vezes você pensou casei errado? Não era isso? Tenho certeza que ele já pensou também. Desculpe eu estar fazendo assim, eu estou com cãibra aqui. Mas é o negócio da gripe. Vai passar. Né? Então, tem um momento, teve um quebra-pau. Por quê? Sarai, imagina, Sara pariu o filhote dela, ela estava com 91 anos. Abraão já com 100. Olha o dodói dela por aquele filho dela, meu Deus do céu. Aí, na hora do banquete de Isaac, ela viu Ismael maltratando o filho. Sara virou uma arara. Não quero mais saber de gente que maltrata meu filho. Chamou Abraão e deu uma ordem. Despede essa escrava com seu filho. Porque o filho da escrava não será escravo com meu filho. Agora Abraão era o pai do filho da escrava. Amava Ismael. Ele não queria mandar embora. Então o pau quebrou. E o negócio foi feio. Foi tão feio que Deus veio acalmar o casalzinho, os dois velhos brigando por causa de filho. Aí Deus veio, acalmou e disse: não, não te pareça isso penoso por causa do teu filho e da tua serva. Atende a Sara, eu gosto disso. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Isso é que é uma mulher. Porque é em Isaque
que será chamada a tua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Abraão deve ter olhado para a cara de Sara. Pensa que ganhou, né? Olhe a palavra que Deus disse para Abraão. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é em Isaac. A mulher enxergou. É em Isaac que será chamada a tua descendência. Tudo bem. Isso no capítulo 21 de Gênesis. No capítulo 22, ele já mandou embora Ismael. Aí ele aparece para Abraão e diz: Abraão, vai à terra de Moriá, e sobre uns dos montes sacrifique um holocausto a mim, o teu filho único que amas. O que você acha? Até hoje eu tenho a impressão que Abraão não disse nada para Sara. Abraão disse para ele assim: Senhor, lá vai Abraão, pegou os servos, o jumento, o filho, terceiro dia de caminhada. Deus disse para ele: o monte é lá. Tudo bem. Versículo 5 do capítulo 22, ele diz para os seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos. E havendo adorado, voltaremos. Você diz: Abraão, você está doido? Você não vai matar o menino lá? É. Então como é que você diz voltaremos? Fica na tua. Subiu. Lá pelo meio do caminho, Isaac diz para ele: pai, eu tenho a madeira, você tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Como nós vamos sacrificar sem cordeiro? Como nós vamos chegar diante de Deus sem cordeiro? Você nunca vai chegar diante de Deus sem o seu cordeiro Jesus. Aí daquele que não leva esse cordeiro, não chega. Sem o cordeiro Jesus. Abraão olhou para aquele filho e disse: Jeová, Jiré, ele proverá para si o cordeiro. Na subida, você chega e diz: Abraão, ele diz: que foi? Como que você vai sacrificar o seu filho? E você disse que vocês vão voltar? Ele diz assim: Deus me disse que é em Isaac que será chamada a minha descendência. Isaac não tem nenhum filho. Portanto, eu posso matar Isaac 50.000 vezes que Deus não o deixará na morte. Acabou. Você viu a fé de Abraão? A fé é na palavra que sai da boca de Deus. Não tem esse negócio porque eu tenho pensamento positivo. A fé é na palavra de Deus. Quanto ele ia sofrer de ter que matar o filho dele, ver morto, e ainda tocar fogo, porque era assim o sacrifício. Mas ele sabia que o filho dele não ficaria na morte, porque Deus disse. A fé dinâmica é essa. Não importa o quanto custa. O que importa é que o Deus que mandou você fazer, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele tem todas as suas palavras, as suas promessas, o sim e o amém. Você se lembra dos amigos de Daniel? Rei? Se ele vai nos livrar da fornalha ardente ou não vai, não sei. Mas aos teus deuses não serviremos. Nós vamos fazer a vontade dele. Acabou. Daniel na cova dos leões. Quem não dormiu aquela noite foi o rei, porque Daniel dormiu. Então nós precisamos saber o seguinte, que a fé é fé no que Deus diz, não importa as consequências.
Porque se Deus diz, Ele vai fazer. Quanto isso vai custar, não é da minha conta. O que me importa é que eu estou fazendo a palavra, que eu estou obedecendo à vontade dEle. Quando nós pensamos, como está a nossa fé? Qual é a nossa fé? Nós estamos vivendo um momento onde tudo está decadente. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Está escrito, Atos 2,17. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. De lá para cá começa a decadência maior da humanidade. Aí vem acontecendo toda a profecia de Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, vem e vai piorando. Acontecem as duas maiores guerras, porque antes o homem guerreava, mas essas são as guerras mundiais. Decadência dos costumes, decadência dos hábitos, decadência da vida, decadência. Nós estamos no final dos últimos dias. Uma das coisas que Deus diz que no capítulo 20 de Levítico, no versículo 23, Deus diz, no versículo 13, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Isso é Deus que diz, está escrito, Deus não muda. Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Será que hoje nós vamos chegar para as pessoas que praticam homossexualidade tem que matar? Não. Não temos que matar ninguém. Só que tem uma coisa. Ele deixa bem claro a rejeição que ele tem pelo pecado. Não é pelo pecador, é pelo pecado. Aí, ele diz, nenhum mentiroso, nenhum adúltero, nenhum sodomita, nenhum afeminado entrará no reino. Ora, o reino é de Deus. Eu tenho horror do cheiro de cigarro. Se eu chegar num lugar, alguém estiver fumando, eu dou um jeitinho de sair, porque até o cheiro eu acho que ficou preso na minha roupa. Se não tiver jeito, eu vou ficar ali. Agora, ninguém venha fumar dentro da minha casa porque não fica. Nem entra, porque a casa é minha. Você pode fumar lá fora o que você quiser. Aqui dentro da minha casa, não. Então, quando Deus fala disso, ele diz, não entrará do meu reino. Será que Deus não tem direito de escolher o que ele quer dentro do reino dele? Então, por que será que nós estamos sendo mais santos do que Deus? Como será que nós estamos tratando os nossos filhos que têm aparecido com a tendência do homossexualismo? Estou dizendo isso para vocês porque eu vivo de igreja em igreja. Eu tenho visto muita gente santa chorar. E não é porque o pai é adúltero, assassino, ladrão, não. Pai, gente fina. Os filhos com tendência. As pessoas choram. Eu tenho ouvido isso. E mãe, o que é que eu faço? Eu digo, você pariu? Você ensinou?
você continua. Nunca essa pessoa deixará de ser seu filho. Mas não se esqueça que você pariu um homem ou uma mulher. Essa confusão não lhe pertence. Agora, se seu filho decidiu assumir, ele fez uma escolha, ele tem um direito. Um dia você também fez a sua escolha. Eu vou ser filho de Deus, eu não quero mais ser espírita. Não é coisa. Mas uma coisa é certa. Você tem que saber o que é que Deus quer de você. Não é aceitando e abençoando o que Deus amaldiçoou que você vai salvar o seu filho. Seu filho continua sendo seu filho. Mas o pecado dele fica longe. Se ele comprou um revólver para sair matando os outros, com o revólver na sua casa ele não entra. Ele não tem esse direito e ele vai acumulando mais brasa. Se você olhar, eu já vou acabar, mas eu tenho que terminar isso, pastora. Você já leu o capítulo 15 de Lucas? Eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Ali você tem 3 coisas que foram perdidas e restauradas. Primeiro, a Bíblia não diz que foi um pastor que perdeu uma ovelha, ele diz que foi um homem. O homem perdeu a ovelha, deixou 99 lá pelo coisa e foi atrás dela. A ovelha custava caro para ele, o homem trouxe a ovelha. Então ele foi atrás do que ele tinha perdido. Ele tinha perdido. Tem uma dracma que a mulher perdeu dentro de casa. Ela fez de todo, procurou até encontrar. Ela disse, alegrai-vos comigo porque eu perdi a dracma. Eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Mas o filho pródigo não. O filho pródigo chegou para o pai e disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que eu já vou embora. Ora, o que ele estava dizendo para o pai? Não quero mais ouvir sua voz, não quero mais comer na sua mesa, não quero mais viver, não quero mais morar na sua casa, eu só quero o seu dinheiro, não quero vir aqui nem quando você morrer. E foi embora. Quem foi atrás dele? Ninguém. Ele. A ovelha não pensa, a dracma não pensa, mas ele pensou. Ele é gente. Ele fez a escolha dele. A escolha sobre a cabeça dele. Até que a gente sabe o que aconteceu, ele voltou. Mas ninguém foi atrás. Por isso ele caiu em si. Se ele achasse todo dia uma pessoa para dar um sorvete, ou para dar um sanduíche, precisava voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas vezes nós impedimos que o nosso filho caia em si? Porque vai atrás. Eu estou dizendo isso que eu tenho visto muito uma tendência de mães de ajudarem um filho que está vivendo na imoralidade sexual. Elas ajudam, elas visitam, elas telefonam todos os dias, elas seguem a coisa e ainda acham que isso é amar. Abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Seu filho não vai ter como retornar, porque ele não vai ver a diferença. Portanto, vamos para Deus todos os dias. Vai doer? Vai. Mas na mente de Jesus Cristo que criou essa história, aquele rapaz, quando caiu em si, o que foi que ele disse? Pequei contra os céus primeiro e contra ti. Porque o pecado que ele cometeu e que está cometendo é primeiro contra Deus. Por quê? Porque ele está rejeitando o que Deus escolheu. Deus o fez para ser homem, Deus o fez para ser mulher, Deus a fez para ser mulher, Deus deu a ele aqueles pais. Quando Deus diz, honrarás o teu pai e tua mãe, se meu pai é médico, se meu pai é assassino, se meu pai é ladrão, é meu pai, eu tenho que honrar.
é a minha parte para ele. Então, primeiro, o pecado dele foi contra Deus. Você não escolheu os filhos que você tem. Seus filhos também não escolheram você. Isso é uma escolha de Deus. Então, você tem que ter muito cuidado com a história. Porque nós, mulheres, nós temos a mania de ter esse amor, que nós chamamos que é amor. Não é? Esquecendo que quem fabricou o filho no nosso ventre foi Deus. Porque não tem quem saiba fazer filho. Você não sabe fazer filho, seu marido também não sabe. Quem fez o filho no seu ventre foi Deus. Quando você descobriu, você já estava grávida, não sabia o sexo, não sabia nada. Foi Deus que fez. Portanto, não é seu para você estragar aquilo que Deus fez. Então você tem que pegar, buscar o manual do fabricante e ver como é que Deus quer isso aqui assim. Chama seu filho. Diga, meu filho, ouça. Eu quero que você me ouça. 10 minutos. Está escrito assim, 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 assim. Se você não crê, eu não posso lhe dar a fé. Mas quando você diz que não aceita, você rejeita. Então aqui não tem espaço para isso. Vai doer? Vai. Eu estou dizendo para vocês, eu já enterrei a minha filha de 24 anos. Eu sei como é difícil. Mas eu digo para você, entre ter uma filha que eu enterrei e uma filha que está penando por aí, eu prefiro ter enterrado a minha, porque a minha encerrou, acabou, já sei. Mas eu saber todos os dias, não sei o que está acontecendo com ela, não sei o que está fazendo, isso é uma dor constante que sangra, sangra. Eu tenho amigas que estão passando por isso. Mas não pode abrir a guarda. Esse é um momento difícil. Nós estamos daqui, nós vamos, digamos assim, que o Espírito Santo veio no ano 33. Nós estamos entrando no ano 2025. Quer dizer, faltam 8 anos para completar o segundo milênio dos últimos dias. Minhas irmãs, as coisas não vão ficar mais fáceis. Daqui para o final do ano, nós ainda vamos ver tanta coisa triste. Eu não estou profetizando o caos. Eu estou dizendo que assim as coisas se avolumam para o final. Se avolumam e pioram. Portanto, buscar de Deus e viver a palavra. Buscar na palavra, viver. Porque o Espírito já está em você. Nós vamos falar isso de hoje à noite. Precisa a palavra que é o combustível. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de todos nós.